Jovenzinhos e jovenzinhas, eu vou começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos. Nossa linda física, coisa boa, né? Coisa maravilhosa. E jovens, nós vamos na aula de hoje falar sobre calor ainda, tá bom? Na semana passada, nós conversamos sobre as formas de propagação do calor. Vimos que poderia ser por condução, quando o calor ia passando de molécula por molécula. Vimos que poderia ser por convecção, quando o calor se move junto com o fluido, ou seja, um líquido ou um gás. E que poderia ser por irradiação, quando não era necessário um meio material para ter a propagação do calor. Então, nós vimos que existiam essas três possibilidades. Hoje, nós vamos estudar o que o calor pode causar numa substância, que são duas possibilidades. Ou ele gera mudança de estado físico, ou ele gera mudança de temperatura, ou uma ou outra. Então, é cada uma dessas mudanças e desse calor que gera essas mudanças que nós vamos estudar. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela com os senhores. Então, calor. A gente vai estudar o calor que gera mudança de temperatura ou estado físico. A gente vai começar primeiro, jovens, estudando o calor que gera mudança de temperatura. O calor que gera mudança de temperatura, ele é chamado de calor sensível. Calor sensível. Então, olha só. Por exemplo, eu tenho aqui um cubinho de um metal qualquer, tá? Não sei qual. Alumínio, vamos lá, para a gente definir um material aqui. Eu tenho um cubo de alumínio, esse cubo tem uma certa massa, e nós vamos fazer aqui embaixo desse cubo de alumínio uma fogueira. Ah, lembrei da fogueira de São João. Olha a fogueira, ia, ia. Olha a fogueira, ioiô. Então tá aqui uma fogueira com umas lenhazinhas aqui para pegar o fogo, né? Tá aí, uma fogueirinha, tá bom? Usa a imaginação, usa a criatividade e visualiza a fogueira aqui. Tá bom? E aí, jovens, o que vai acontecer com esse alumínio? À medida que eu vou aquecendo ele, ele vai aumentando a sua temperatura. Então, esse alumínio ele está sendo aquecido, sofrendo variação de temperatura. Então, esse calor que gera mudança de temperatura, ele é chamado de calor sensível, beleza? Que é esse calor que nós escrevemos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Calor, jovens, nós vamos representar pela letra Q. Então, isso aqui vai ser calor. A massa da substância é a letra M, que nós já tínhamos usado, né? Massa, nós já usávamos a letra M quando nós falamos das leis de Newton, por exemplo. T é o que nós vamos usar para representar temperatura.
E aí a última grandeza que a gente vai ver, que é uma nova para nós aqui, é o C minúsculo, que vai ser calor específico. O que que vai ser o calor específico, jovens? Eu vou escrever para vocês aqui um resumo, tá bom? Tem na apostilinha de vocês, no livro de vocês, mas eu vou escrever um resuminho, porque às vezes na apostila está na forma de texto. E aí é difícil da gente localizar a explicação específica que a gente está procurando. Então, vou deixar por escrito para vocês aqui, para facilitar a interpretação. Então, o que que vai ser o calor específico? É a quantidade de calor que certa substância precisa receber para aumentarem não, a quantidade de calor que certa substância que, vou complementar aqui, ó, que 1 grama de certa substância precisa receber para aumentar em 1 grau Celsius sua temperatura. Então, ó, vamos fazer uma análise juntos aqui. Eu tenho um copo e dentro desse copo eu tenho água. Água mineral, água mineral, água mineral. Água mineral, água mineral, água mineral. Toma água, tá com sede. Água mineral, água mineral. Então tá aqui, ó, um copinho de água. Se eu quero aumentar a temperatura desse copo com água, quanto que eu tenho que fornecer de calor? Aí vai depender desse calor específico. Qual que é o calor específico da água? Ó, C da água. É 1 unidade, 1 caloria por grama grau Celsius. Ou seja, se eu pegar 1 grama de água e eu quero aumentar em 1 grau Celsius a temperatura, eu tenho que fornecer 1 caloria. Se vocês olharem aí, jovens, no livro de vocês, na página 30, tem 2 tabelinhas bem no meio da página, um pouquinho para cima, que tem a bordinha verdinha clara. E essa tabela, ela vai trazer o calor específico de cada não, né? Mas de algumas substâncias. Então, vamos pegar um exemplo juntos ali, ó. Por exemplo, o alumínio. O calor específico do alumínio, que é o exemplo que eu tinha dado aqui, ó, calor específico do alumínio é 0,22 calorias por grama grau Celsius. Ou seja, se eu pegar 1 grama de alumínio e eu quero aumentar a temperatura dele em 1 grau Celsius, quanto de calor que eu tenho que fornecer? 0,22 calorias. Ou seja, para a água, eu tenho que fornecer mais calor do que para o alumínio para fazer sofrer a mesma variação de temperatura. Então, essa é a ideia do calor específico. Quanto mais alto é o calor específico de um corpo, mais difícil é ele sofrer variação de temperatura. Quanto menor é o calor específico de um corpo, mais fácil é dele sofrer variação de temperatura. Se vocês olharem aí, ó, na mesma tabela, tem água, álcool e depois vem areia seca. Jovens, vocês já repararam que quando a gente está em praia, tá bom que faz tempo que a gente não vai para a praia, mas quando a gente está na praia, que está um dia muito ensolarado, e aí, quando você vai andar na areia, a areia está muito quente, já repararam isso? E queima a sola do pé.
Uma vez eu estava na Ilha do Mel, e aí a gente estava andando, eu e mais alguns colegas, e de repente passou um gurizinho. Passou um gurizinho correndo pra gente. Correu, 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 correu. E aí ele achou um pedacinho de sombra, ficou paradinho com o pezinho na sombra. Ele ficou paradinho um tempinho, vi que ele olhou, 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 correu, saiu de novo aceleradão, achou outra sombrinha e pá, parou de novo. Ou seja, a areia estava muito quente, ele estava descalço. Então ele corria, 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 a hora que ele achava uma região com sombra, ele ficava paradinho um pouquinho ali para poder refrescar os pés e aí começar a correr de novo. Provavelmente ele esqueceu de levar o chinelo. Então a areia, ela esquenta muito durante o dia. Enquanto a água não. Quantas vezes você pisa na areia, ela está super quente, mas a água está fria. Por quê? Porque o calor específico da areia é muito pequenininho. Então, com pouco calor, ela já aumenta muito a temperatura. A água não. A água tem um calor específico 5 vezes maior que a areia. Então, ela precisa receber muito mais calor para sofrer variação de temperatura. Por isso que a areia é tão quente durante o dia e tão fria durante a noite. Ela sofre mais essa variação de temperatura porque ela tem um calor específico menor. Beleza? Até aqui, gatinhos e gatinhas, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas. Vai lá. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, porque às vezes ele não sinaliza para mim. Tudo tranquilo, né? Então, ó, como que eu calculo, jovens, o tal do calor sensível? O calor sensível, ele vai ser, ó, calor sensível é a massa da substância vezes o calor sensível específico da substância, vezes, olha aqui, olha lá, delta T, variação de temperatura. Jovens, esse delta não é novidade, né? O delta nós já tínhamos visto, por exemplo, lá em velocidade. Delta V, delta S, era a variação, valor final menos o inicial. Então, se é um delta T, é variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial, tá bom? Então, ó, temperatura, nós vamos trabalhar com ela aqui em graus Celsius, tá? Então, ó, temperatura graus Celsius. Calor específico vai ser medido em caloria por grama grau Celsius. Massa, ela vai ser medida em grama. E calor vai ser medido em caloria, tá bom? Aí na página 30 do livro de vocês também, ele dá a conversão de caloria para joule, que é outra possibilidade de medida de calor. Por enquanto, vamos focar aqui na caloria. E aí, mais para frente, nós fazemos a análise para comparar com o joule. Tá bom? Então, o calor sensível é essa equaçãozinha que é carinhosamente chamada de Q-macete. Calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Suave? Dá um close aí, salva essa tela, quem não tem ela aí ainda, ou termina de anotar nos próximos instantes que eu vou fornecer para vocês, porque já já eu vou trocar de lousa. Já já. Já já. Bosta. Tira isso daqui. Beleza? Prontos, prontos, prontos? 5, 4, 3, 2. Primeiro faça assim. E depois assim. E depois fazer assim. Vou pegar uma nova lousa, jovens. Quem quiser dar um print na tela aí, tá bom? Não. Nós vamos, jovens, agora fazer alguns exercícios juntos aí, da página 31. Então, vamos lá. Página 31. Então, vamos fazer a atividade 1 primeiro. Diz assim o enunciado, ó. Calcule a quantidade de calor necessária
para que a temperatura de 50 gramas de uma substância com calor específico igual a 0,4 calorias por grau Celsius, aumente de 10 graus Celsius para 60 graus Celsius. Então, primeiro eu vou anotar as informações que nós temos aqui, tá bom? A massa, ela é 50 gramas. Eu não sei qual é a substância, mas eu sei que o calor específico dela é 0,4 caloria por grau Celsius. E eu sei que a temperatura final que ele chega é de 60 graus Celsius e a temperatura inicial que estava era de 10 graus Celsius. Aí ele pede para nós quantidade de calor. Então, ó, só jogar no que macete. Quantidade de calor é massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, a quantidade de calor vai ser massa é 50 gramas, ó, calor específico é 0,4, variação de temperatura vai ser temperatura final menos a inicial. Portanto, 60 menos 10. 60 menos 10 é 50. 50 vezes 50 vai dar 2.500. 2.500 vezes 0,4, se eu não me engano, vai ser 1.000. 1.000 calorias, mas eu vou confirmar com a Andressa aqui, peraí. 50 vezes 50 vezes 0,4. É isso mesmo. 1.000, jovenzinhos. 1.000 calorias. O que que isso significa? Que para aumentar em 50 graus Celsius, a temperatura dessa massa de 50 gramas, nós temos que fornecer 1.000 calorias para ela. 1.000 calorias de quantidade de calor ou 1.000 calorias de energia. Beleza? Então, o cálculo, tranquilo, né? Sem estresse. Vamos ver o 2? Aí depois a gente abre para as perguntinhas de vocês. Ó, o 2. A adição de 200 calorias a 100 gramas de determinada substância fez com que sua temperatura variasse de 30 graus Celsius para 50 graus Celsius. Calcule o valor de seu calor específico. Então, ó, teve variação de temperatura. Então, já vamos usar a equação do que-macete. Só vou anotar antes as informações que nós temos. Ó, a quantidade de calor fornecida, 200 calorias. Qual que é a massa? 100 gramas. A temperatura inicial que essa substância se encontrava era 30 graus Celsius e a temperatura foi elevada até 50 graus Celsius. E ele pede para nós o Czinho, o calor específico. Legal? Então, agora sim, a equação do que-macete, que é igual a mc delta T. Então, ó, quantidade de calor são de 200 calorias, massa é 100 gramas, calor específico a gente não sabe. Temperatura final é 50, menos a inicial, que é 30. Então, vai ficar, ó, 50 menos 30, jovens, é 20. 20 vezes 100 vai dar 2.000. Então, fica 2.000C. Dá para fazer um tchucu-tchucu aqui, ó. Simplifica 2 zerinhos de cada lado da igualdade, como se você dividisse a equação inteira por 100. E aí, o 20 que está desse lado multiplicando, você passa dividindo. Então, fica 2 dividido por 20 igual a Czinho, que é o calor específico. E aí, 2 divididos por 20, jovens, é 0,1. Então, o calor específico vai ser 0,1 caloria por grau Celsius. Beleza? Então, também é um cálculo até que tranquilinho, né? Não é um cálculo dos mais difíceis aí.
Beleza? 30 segundinhos para vocês mandarem perguntinhas, jovenzinhos. Vai lá. Sossegado, tranquilo. Deixa eu ver o chat. O chat está sossegado. Acabou no bom dia da Yasmin. Beleza? Então, assim que nós vamos aplicar a equaçãozinha do QMacete, tá bom? Nós, por enquanto, vamos trabalhar com as unidades que eu indiquei aí. E aí, talvez mais para frente, a gente adapte para as unidades do SI. Por enquanto, a gente mantém assim, tá bom? Então, se quiserem dar um print na tela, mandem que a gente vai conversar um pouquinho agora sobre o calor latente, jovens. O calor latente vai ser responsável por outra mudança no sistema. Nossa, que coisa mais horrível. Então, o calor latente, ele vai gerar mudança de estado físico. Jovens, aqui eu vou partir do princípio que vocês já sabem os nomes das mudanças de estado físico, tá bom? Do sólido para o líquido é fusão, do líquido para o gás é vaporização, do gás para o líquido é condensação, do líquido para o sólido, solidificação. E quando ele vai direto do sólido para o gás, nós chamamos de sublimação. Então, se para algum de vocês esses nomes ainda não está bem familiar, aconselho que depois vocês deem uma olhadinha com calma aí para relembrar, tá bom? Mas aqui o professor já vai partir do princípio que vocês sabem, tá bom? Então, o que o calor latente vai fazer? Ele vai gerar uma mudança de estado físico. Ou seja, você leva do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e vice-versa. Depende se o corpo está ganhando ou perdendo calor nesse sistema, tá bom? Como que nós vamos calcular o calor latente de um corpo? É mais fácil do que nós fizemos antes. O calor latente ele vai ser... Só vou mudar a cor para ficar black. Calor latente ele é a massa do corpo vezes o calor latente. Pode ser difusão, vaporização, condensação, enfim, qualquer valor. Mas essa é a equaçãozinha, jovenzinhos, só isso. Massa vezes o calor latente. A unidade de medida do calor latente é caloria por grama. Da massa vai ser grama. E da quantidade de calor continua sendo caloria. Tá bom? Ou seja, quantas calorias eu tenho que fornecer por grama da substância para que ela mude de estado físico. Vou fazer com vocês o exemplo do gelo. O calor latente de fusão do gelo, jovens, que é água no estado sólido, é 0,5. Não é 0,5, é 80. É o calor sensível, que é 5, perdão. É 80 calorias por grama. Ou seja, se eu tenho 1 grama de água no estado sólido e eu quero passar esse 1 grama de água do estado sólido para o estado líquido, eu tenho que fornecer 80 calorias para esse 1 grama de gelo, água no estado sólido, que daí ele vai sofrer a transformação de estado físico, tá bom? Então, nós sempre vamos pensar que acontece ou mudança de estado físico ou mudança de temperatura. Nós nunca vamos pensar nas duas mudanças acontecendo simultaneamente, tá bom? Ou é uma ou é outra. Eu vou fazer uma análise com vocês de um diagrama. Esse diagrama ele tem no livro de vocês aí para água, tá bom? Aí na página 33. E é esse mesmo diagrama que eu vou fazer com vocês aqui. Ó.
vou fazer aqui no eixo vertical, análise da temperatura. E aqui no eixo horizontal, da quantidade de calor que esse corpo recebe. Temperatura eu vou colocar em graus Celsius. Quantidade de calor eu não vou especificar, só vou deixar aqui o calor, tá bom? Então aqui eu tenho 0 graus Celsius. Então, ó, considere que eu tenho água numa temperatura negativa aqui, por exemplo, menos 5 graus Celsius, tá bom? E aí, jovens, eu começo a fornecer calor para esse gelo que está a menos 5 graus Celsius. O que que vai acontecer? Eu começo a aumentar a temperatura desse gelo. Então, ó, a temperatura vai aumentando até que ele chega a 0 graus Celsius. Quando ele chega a 0 graus Celsius, jovens, ele para de mudar a temperatura, mantém a temperatura constante. E eu pego esse gelo que está a 0 graus Celsius e vou transformando em água a 0 graus Celsius. Então, ele continua, ó, a partir daqui, ele continua recebendo calor, só que não aumenta a temperatura. Então, aqui eu tinha gelo a 0 graus Celsius, aqui eu fui de gelo para água, ainda a 0 graus Celsius. Aí eu continuo fornecendo calor, vai ter de novo uma variação de temperatura. Agora que eu tenho uma quantidade de líquido, água, aumentando a temperatura. Quando chega numa certa temperatura aqui, que todo mundo sabe qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Então, a temperatura aqui, ó, de 100 graus Celsius, o que que vai acontecer nessa temperatura? A água vai passar do estado sólido, perdão, do estado líquido para o estado gasoso. Então, aqui nós vamos ter uma mudança de estado físico acontecendo. E aí, depois que eu tenho vapor a 100 graus Celsius, eu posso aumentar a temperatura desse vapor. Então, esse é o diagrama de mudança de estado físico e de temperatura da água. Então, por exemplo, aqui, ó, jovens, eu só tenho sólido, eu só tenho gelo que aumenta a temperatura. Daí, nessa região horizontal, eu tenho sólido mais líquido, porque é onde está acontecendo mudança de estado físico, né? Eu tenho gelo se transformando em água, sólido indo para o líquido. Aqui eu só tenho líquido que está sofrendo variação de temperatura. Então, um líquido que vai de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius. Quando chega a 100 graus Celsius, esse líquido passa para o estado gasoso. Então, por um certo intervalo de tempo, coexistem líquido e gás. Quando toda essa massa virou gás na temperatura de 100 graus Celsius e eu continuo fornecendo calor, eu passo a ter agora apenas gás. E eu vou aumentando a temperatura desse gás. Beleza? Então, a gente pega aqui como se fosse o meio, né? Eu não vou olhar o extremo desse gás, nem o extremo desse sólido. A gente pega aquele do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Tá bom? Então, esse é o diagrama da água. O diagrama de calor latente e calor sensível da água. Bonitinho, né? E tem esse diagrama, jovens, disponível para vocês também na página 33 do livro de vocês. Tá bom? Então, depois, se vocês quiserem acompanhar ali, tem na página 33. Então, se vocês quiserem acompanhar aí, tem na página 33 também do livro de vocês. Só tem uma condição importante aqui, jovens, que eu estou pensando nessas temperaturas que eu coloquei aí, 0 e 100, né, de fusão e evaporação, pensando que o gás está a 1 atm, ou seja, ao nível do mar. Se não tiver ao nível do mar, dá uma pequena variação aí desses valores, mas ainda fica próximo de 0 e 100. Beleza? Até aqui. Senhoras e senhores, abram os coraçõezinhos e mandem
perguntitas e questionamentos para o professor. Vai lá. Pergunte. Beleza. Vou fazer um exemplo com vocês, jovens, que não tem no livro, tá bom? Então, ó, eu quero saber o seguinte, qual é a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para o gelo? Então, a massa de gelo é 200 gramas, para que ele passe do estado sólido para o estado líquido. Sabendo que o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Bom, então a quantidade de calor é a massa vezes o calor latente. A massa de gelo, ela é de 200 gramas. O calor latente é 80. Então, a quantidade de calor vai ser 200 vezes 80, que vão ser 16.000 calorias. Então, se eu tenho 200 gramas de gelo e quero transformar em água no estado líquido, eu preciso fornecer 16.000 calorias. E aí eu consigo pegar essa massa de gelo e transformar em líquido. Bastante, né? 16.000 calorias, jovens, é bastante caloria. Bastante energia térmica. Beleza? Jovenzinhos, tá quase encerrando o nosso tempo aqui no Zoom. Nós temos mais 5 minutinhos. Então, vou interromper esse compartilhamento para a gente conversar um pouquinho e passar algumas orientações para vocês. Se quiserem dar um print na tela, agora é a hora que eu já vou encerrar o compartilhamento. Então, ó, jovens, a próxima aula agora, a quarta aula depois do intervalo, é física de novo, tá bom? E aí, nessa aula, nós não vamos conversar via Zoom. Vocês vão fazer as atividades que estão lá no roteiro de estudos. E se você sentir alguma dificuldade, eu deixei indicado 2 vídeos que você pode assistir, que vão tratar esses conceitos também, tá? Mas, se você não conseguir fazer algum exercício, não tem problema. Eu vou estar online no chat, você pode mandar aí no chat para mim, ou pode deixar anotado, porque na semana que vem, nós vamos fazer a correção desses exercícios juntos, tá bom? Então, aí eu vou fazer um por um com vocês, e vocês podem também estar sanando as dúvidas caso surja alguma aí no meio do caminho, tá? Eu sei que tem algumas coisinhas no capítulo que eu não discuti com vocês ainda. Por exemplo, a soma dos tipos de calor, é só somar, mas eu não discuti, e nem capacidade térmica, que eu vou discutir quando for fazer a correção dos exercícios com vocês daí. Hoje eu só queria justamente falar o que era o calor sensível e o que era o calor latente e como que a gente calculava cada um desses 2 tipos de calor. Beleza? E aproveito para lembrá-los, jovenzinhos, que sabadeira de manhã nós vamos ter um momento para conversar aí sobre o simulado, né, da poliedro que vocês vão fazer na próxima semana. Então, estão todos convidadíssimos para esse momento de bate-papo que nós vamos ter no sábado. Vamos fazer um café da manhã bem gostoso para a gente trocar uma ideia enquanto a gente enche o buchinho. Beleza? No mais, jovens, perguntinhas, questionamentos podem mandar aí. Pergunte. De boas? Deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui. Sandra, Maria, Nicolas, Yasmin, Mariana, Júlia, Melissa, Rian, Davi, André, Jéssica e Ana Carolina. Beleza, jovenzinhos. Deixa eu bater uma fotocópia de vocês, peraí. Aí. Fechou? Então, jovens, eu vou encerrando essa aulinha por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Desejo uma excelente tarde a todos. Dúvidas, mandem lá no chat. Eu vou estar online para atendê-los. Beleza? Beijão, jovenzinhos. Abraço. E me dê um tchau bem bonito. Tchau, senhor. Tchau, professor. Tchau, jovens. Tchau, professor. Tchau.